Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 4 de julho de 2025. Hoje é sexta-feira. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse exato momento, é 5h18 da manhã. Minha gatinha tá comigo aqui. Não vou mostrar pra vocês não, mas ela tá aqui. Meu feto não tá não, mas minha gatinha tá aqui comigo. Então vamos lá. Tô com a mensagem aqui na mão. Então vamos, eu inicio sempre cantando Somente Crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por essa manhã, por esse dia que está iniciando. Te agradeço pelo ar que eu respiro, por mais uma oportunidade de poder levantar, por poder falar, por poder ouvir, por poder comunicar com as pessoas, Senhor. Nesse momento, quero pedir que o Senhor possa estar me ajudando, que eu vou ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra é mais forte, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que entra as intenções dos pensamentos para discernir os corações das pessoas, Senhor. Peço também, Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro às pessoas para poder ajudar ela com a Tua Palavra, para poder abençoar cada pessoa que vai ouvir essa live, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor possa ajudar as pessoas a entender mais a Tua Palavra, saber no momento que estamos vivendo, Senhor. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. A mensagem está aqui. Eu estou lendo. O Verbo se fez carne. Está aqui, ó. O Verbo se fez carne. Eu estou na página 6. Novamente. Aquilo quase me partiu em dois ao ver tais coisas. E isso, um dos missionários disse: Irmão Branham, se isso lhe dói, então nunca vá ao interior, porque muitas vezes pior do que isso, Bombatim é a maior cidade deles e melhor cidade que eles têm. E você vê tudo isso? Agora, para os religiosos daquele lado, eu nunca vi tal coisa. Tantas superstições, pessoas totalmente cegas por ficar olhando para o sol, adorando o sol e de ficarem cegas, a ponto de ficarem cegas de tanto olhar para o sol. Eu estava entrevistando lá com as celebridades, isto é correto, o senhor Lebrun, e presidentes e parlamento, e todos eles. Eu tenho os bilhetes deles e tudo mais, aqui no meu bolso, meus pequenos cartões e coisas assim. Eles foram muitos bons, não teria como ser melhores. Tratam você tão bem, mas eu fui até ao prefeito
de Bombay até seu gabinete. O galinheiro dele tem uma aparência melhor, vê, do que o melhor que eles tinham ali. Então, e não tem nada para comer. E nas ruas é a cerca mais patética que você viu. Você vê enviar suas adorações de caridades, enviam para a Índia. Sim, Senhor. Agora, eu não estou aqui como um cristão. Eu disse para a minha esposa, quando estávamos vindo, que se há algo de que eu desejo me livrar, e peço que essa igreja ore por mim, e de ficar criticando, eu estou sendo crítico em meu coração. E eu não quero ser desse jeito. Assim que descemos em solo americano, pouco antes de chegar, eu vi o povo americano e comecei a criticar bem ali. Quando eu olhei e vi uma pequena e velha mãe lá atrás no avião, nós viajamos na classe econômica e a forma que realmente os pregadores devem viajar. E bem, lá atrás, no avião, uma mamãezinha lá com suas criancinhas e aproximou e estava um camarada sentado ali, agitado por causa das crianças, porque eu estava viajando há 50 horas e eles estavam ali há aproximadamente 35 horas. Os pequenos companheirinhos estavam inquietos e não paravam. Então vi as mulheres americanas que se levantavam, vestidas de forma tão imoral, mesmo para o objeto imoral deles, com a missionária deles. Suas mulheres podiam vir aqui e ensinar essas mulheres americanas como viver decentemente, correto? Você nunca, nas ruas, não importa se é sua esposa, você não pode se aproximar mais do que 15 centímetros dela. Eles te prendem. Bem? Correto. Não, isso. Não tem isso de ficar se beijando e namorando e coisas assim na rua lá. E suas mulheres nunca olham no rosto de um homem enquanto estão falando com eles. Elas também suas cabeças abaixadas desse jeito e se afastam. E eles não as deixam na rua dessa forma. E assim por diante. E isso é moral. E encontrar um povo morrendo de fome, pagões como são, daquela forma, e vir com baixo e degradante é parte de nossa nação aqui. Isso me faz um cristão. Eu fiquei em um hotel no Itaimã. Acho que foi, Billy. Como se pronuncia mesmo, Billy? Como se? Billy, Paul. Como se pronuncia isso? Taimai Hotel. Ó irmão, Billy, Paul diz. Billy Marshall. Sim, seja como for. E aí? Naquele hotel lá, e Billy Paul é uma testemunha. Pois americanos chegaram ali
E quando foram para a rua, e nós os observamos, quanto eles estavam e caminhavam entre aquelas pobres pessoas ali. E um menino correu até eles, tem uma espécie de doença que eles adquirem. Ele tinha uns 8 a mais ou menos esse tamanho. E ele tinha que arrastar seu pezinho desse jeito, desse jeitinho. Vejo e pediu uma moeda. Vocês sabem, ou alguma coisa assim, para conseguir algo, para comer. E eles, americanos, disseram: ó, irmão, Branham gesticula e imita a resposta deles. Se viveram desse jeitinho, se foram, disse, Deus seja misericordioso. Cabeça empinada e neuro. E eles estavam conversando conosco, disseram: nós gostaríamos de ter muito do que você gostaríamos de ter muito do que você tem, a democracia de vocês e coisas assim, mas nós gostaríamos de ter o espírito de vocês. Isso mesmo, não queremos ser arrogantes, esses sentimentos de superioridade que todos vocês têm na América, não queremos isso. Vem? Eles não tiveram receio de falar isso conosco. Disseram: nós não queremos isso. E eu disse: essa não é a representação verdadeira do cristianismo. Eu disse: aquilo é uma forma de hipocrisia, absolutamente. Eu disse: os cristãos não agem daquela forma. Não, Senhor. Eu disse: não, são todos da América que agem desse jeito. Eu disse: nós temos um povo que é tão humilde e amável como os de qualquer outro lugar do mundo, mas nós temos alguns. Eu disse: é com tristeza que digo isto. Eu disse: mas a maior parte deles, são tão ativos, arrogantes e do tipo superiores desse jeito. E ao chegar aqui, isso me fez criticar vocês, compreende? E eu não quero ser desse jeito. Eu descobri, depois de tantas coisas, vendo tanto e tantas coisas como essas, até que o irmão e a irmã, meus velhos amigos aqui do tabernáculo, benditos os seus corações, vocês são, não imagina o que eu tenho pensado aos meus dias, ao tentar, vocês tudo, tentar fazer o melhor que eu possa para responder adiante de Deus algum dia, mas eu tenho agora, se vocês me vir fazendo algo errado, não me condene, apenas se sinta pesaroso por mim e tente me corrigir. Entendam, porque eu não desejo ser desse jeito, mas ao ter que passar por tanta coisa, vocês não se dão conta. E vocês têm que passar por cima de tanta coisa. Eu poderia lhe contar certas coisas nesta manhã.
as quais não me seria lícito lhes dizer nesta manhã. E vocês compreenderiam o porquê eu fiquei 5 dias em casa e não pude sair, correto? Vocês não se dão conta disto, como o que tem acontecido desde que o pequeno, velho e inocente pregador de pé aqui, nesse púlpito, o que tem passado por esse coração, o que o bem cortado e abatido, arrastando completamente, somente Deus sabe. Eu não conto isso para o povo, nem mesmo para minha esposa. Nem mesmo para minha esposa. Eu mantenho isto entre mim e Deus e sigo em frente da melhor forma que eu possa. Mas ontem isso, um ser humano, uma mente, pode suportar até certo ponto. E depois ela se vai. Mas compreendo o que me mantém, eu não sei. Tem sido Deus somente quem tem feito isto. Agora, há todo tipo de religião. Na Índia, tudo tem uma religião. Tudo tem o seu próprio jeito. Fui recebido para uma história. Nunca antes. Aqueles religiosos da Índia já se ajuntaram para receber um cristão. Mas 2 semanas atrás, na última terça-feira, fui recebido pelas religiões da Índia. E muitos deles adoraram mosca e james enquanto estavam assentados lá, junto no templo deles, onde os seus sacerdotes, aquela religião foi formada antes do cristianismo. Seus sacerdotes nasceram 3 ou 4 mil anos atrás. Eles têm mosteiros, têm monges, basta parecido com o catolicismo. Eles arrancam suas cabeças com as mãos e arrancam os cabelos de suas cabeças, assim, com as próprias mãos. Depois começam a nascer novamente. Não pode cortá-los. Eles são assim. E todos os sentidos, eles pegam uma vassoura ou um pequeno esfregão. Eles sentam lá, os monges fazem esses pequenos esfregões, e eles vão antes dessa forma, para ter certeza de não pisar em uma formiga ou algo assim e matá-la. Se o fizer, isso seria um pecado mortal e a pessoa não seria perdoada. E eles carregam uma coisa branca em volta em suas bocas, em outro retorno dos ouvidos. Uma vez que se chegassem a respirar, eles acabariam engolindo um pequeno mosquito. Eles nunca seriam perdoados por isso. Vocês veem? Matou algo. E, que coisa. Como poderia eles alguma vez aceitar o sacrifício do sangue? Do nosso Senhor Jesus Cristo? Eles já ouviram sobre ele, mas eles não creem. Eles conhecem sobre Jesus. Os missionários ensinam isso. Ele disse: sim, vocês estão todos confusos. Disse: vocês pensam que aquele homem Jesus, se ele fosse um homem santo,
não deixaria aqueles homens cruéis crucificá-lo. Isso não fez sentido, disse ele. Pegou um cavalo e cavalgou para o céu. E para onde ele foi? E os Sikhs, eles usam um turbante e eles carregam uma faca. E todas as vezes que eles pegam um cristão de costa, eles o matam. Vem, porque quando ele chegar ao céu, o cristão também vai para o céu. Mas quando ele chegar ao céu, ele continua sendo cristão, mas ele vai ser servo do Jain. Compreende? Então, ele terá um monte de servos. Se ele conseguir se livrar de um monte deles aqui embaixo na terra, vem. Então, se ele te matar, você simplesmente foi morto. E isso é muito. Atrás do turbante deles, pode-se dizer, eles têm um pequenamente ali, e uma faca cravada ali do lado. E tudo que eles querem é ver você de costa. E tudo que eles querem fazer é, então, tudo as religiões do mundo. E nos corrigindo aquela noite, para a primeira noite da reunião, não havia nem mesmo como estipar quantas pessoas estavam lá. Não havia nenhum lugar para colocá-los. Do lado de fora estava chovendo. A chuva caía e as pessoas deitadas lá fora, totalmente desamparadas e, situações tão patéticas. Aconteceu que o primeiro que subiu, sem nada com que pudesse levantá-lo, foi um garotinho, o qual era eu acho que ele era hindu, não era, Paulo? Ele não podia, o garotinho era surdo, mudo, e ele tinha nascido surdo e mudo. Eu disse, agora, aqui está o primeiro caso, um rapazinho aqui, eu disse, agora cada um de vocês, os Jans, tentarão fazê-lo um muçulmano, e os outros tentarão fazê-lo diferente, coisas. E seus liks, expressão idiômicas de alguma dialeto indiano, ligada à religião deles. E todos eles leem a Bíblia que eles têm, não as Bíblias. Eles têm o Alcorão, vocês sabem disso. Então eles têm isso. E entre os lá que acreditam que o próprio homem é Deus, que cada homem é um Deus, e quanto melhor você é, melhor Deus você se torna. E é horrível ver como eles agem. E ali eu disse, agora, olhe, Senhor, eu não podia chamá-lo de irmãos. Eu apenas me dirigi a eles como senhores das religiões do mundo. Vem, e eu disse, agora que eu quero lhes perguntar algo, tem estado todos aqui hoje, ou nesta noite, melhor dizendo. Ele está falando muito é negócio da Índia lá, né? Todas essas coisas diferentes e coisas adoram o gado, e vocês adoram todas as coisas. Eu disse, se vocês têm me desculparem, isso é tudo superstição. Todos eles podem entender inglês, mas não podiam responder. A Inglaterra os controlou por muito tempo. Eu disse, vocês estão aqui e nós somos. Cada um de vocês está representando diferentes religiões. Eu disse, e vocês são
vão e fazem proselitismo. Vocês tomam um chiton e fazem dele um jaim, e vocês pegam um muçulmano e a tomam em um budista, e assim por diante. Eu disse, é só uma mudança de pensamento. Isso é tudo. Eu disse, nós temos algo parecido como isso na América. Nós não estamos imunes a essas coisas. Eu disse, mas todos nós cremos que em um Deus. Eu disse, assim nós temos metodista, batista e presbiteriano. E eles fazem proselitismo uns entre os outros para levá-los para as organizações. Mas vocês todos aqui fazem proselitismo de um Deus para outro. Vem, porém, eu disse, o que é isso? É a superstição de cada um. Eu disse, a própria criatura, a mosca que vocês adoram e a vaca que vocês adoram, o cavalo, ou seja lá o que for, foi Deus Todo-Poderoso que criou este ser. Vem, e eu disse, para mim, vocês estão adorando a criação em vez do Criador. Vem, eu disse, em tudo isso, agora, se não houver nenhum deles, alguns deles com ídolos e coisas mais, eu disse, não há nenhum deles que possa lhes ajudar, nem eles podem lhes responder. Eles são todos mudos e nenhum deles é capaz de responder. Nenhum deles pode entrar em uma ação. Mas há somente um Deus vivo e verdadeiro, e Jesus Cristo é seu Filho. Eu disse, agora é Ele que era, estou aqui representando. Eu digo, agora como o profeta Elias trouxe todos a profetas de Baal e assim por diante ao Monte Carmelo para provar, e disse, quem é Deus? E eu disse, agora há somente uma coisa a se fazer, e então, se os seus deuses estão certos, então deixe-me lavar o meu e seguir e de vocês. Agora, se aqui de pé em um garoto surdo, qual dos seus deuses pode curá-lo? Pode lhe dar sua audição e sua fala? É isso que eu quero saber. Sim. Qual desses pode ressuscitar e falar desse menino? E todos ficaram em silêncio. Eu disse, agora, há um cristianismo tem sido apresentado a vocês em forma de doutrina, em folhetos, na Bíblia. O que eu estou de acordo 100% de Deus, ajude esses missionários que vêm para viver aqui. Sim, Senhor, mas eu disse, ele não tem sido plenamente apresentado a vocês. Vem, eu disse, ele tem sido apresentado a vocês em palavra. Apenas, mas, ó Deus, Deus, qual vocês acham tem colocado em seu coração? Bem, chegado agora a tal ponto que eu vá fazer essas palavras viver. Bem, ele mesmo se faz a palavra. Agora, eu disse, aqui está um rapaz, ele é surdo, mudo, ele não pode falar, nem ouvir nada, ele nasceu desse jeito. E o Espírito Santo, ali, revelando os pecados e coisas mais do povo, e eles quase desmaiariam quando
viram isso. Vocês sabem, e todos eles fariam muito barulho. Vocês não conseguiam entender, pois eles tinham que ser a milícia ali para agitados, vocês sabem, e eles estavam simplesmente indo para lá e para cá. Oh, que coisa! Disseram que havia pessoas de toda a Índia ali. Então vocês não conseguiam identificar o que tinha ali. Vem? Quantos eram? Nada disso. Vocês não conseguiam entender nada. Então, quando eu trouxe aquele pequeno menino para cima, e eu disse: agora, Pai Celestial, tu sabes que eu sou igual a esses homens aqui. Eu estava na situação deles, ou pior, se não fosse a tua graça. Vê, tu me salvaste, e tudo isso é ordenado por ti, não por mim. E agora tu sabes que eu nunca fiz, que eu poderia fazer uma única coisa. És tu, Senhor. Mas bem aqui, enquanto as religiões e superstições do mundo, como foi nos dias do profeta Elias, como foi nos dias de Jesus, teu filho, assim agora, de novo, eu disse que possa ser conhecido, Senhor Deus, uma vez mais, que tu és o único Deus vivo e verdadeiro, aqui que criou as espécies humanas e pode fazer o mudo falar, o surdo ouvir, e disse: eu te peço, no nome de Jesus, teu filho, de acordo com tua palavra, que disse que se pedires a ti qualquer coisa, como cristão, se pedires qualquer coisa em seu nome para o Pai, isso os será dado. Eu disse agora, eu creio em tua palavra, e eu peço que o espírito mudo e surdo deixe essa criança assim. E eu bati palma desse jeito. O irmão bate palmas uma vez. Ele se virou e olhou. Ele estava segurando suas orelhas assim, na audiência, bem assim. Bem, isso foi só o começo. O próximo, então, vocês não podiam. Ele tinha que tirar para fora. Não tinha jeito. E ele, simplesmente, eles quase arrastaram seus sapatos, minhas roupas. E o exército não conseguiu contê-los. A milícia, as guardas, não conseguiram contê-los. Eles corriam, iam direto, rompendo o cordão colocado pelos guardas. Desse jeito, eles lhe adorariam. Vocês veem, se eles pudessem. Eles não entendem, e não importa o quanto você demonstra para eles, eles não compreendem. Então ele curou lá o surdo, né, gente? O próximo era um homem. Na noite seguinte, um homem que era cego, por cerca de 20 ou 30 anos, um adorador do sol, orando para o sol, até que os seus olhos ficaram cegos, e coisas assim, orando fixamente para o sol, até que ficou totalmente cego. Não enxergava por 20 ou 30 anos. E sucedeu de ser ele o próximo, teatando para chegar até ali, em cima. Na noite seguinte, eu disse: agora, quem veio na noite passada? Depois disse: vocês quase não conseguiram ouvir. Vocês veem? Eles estavam por toda a parte, cada religião e tudo mais. Eu disse: quantos de vocês aqui, agora 40, aceitam o Senhor Jesus Cristo? Vem, e todos que podiam ser vistos aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. E toda a parte, e claro que você não poderia, onde eu
podia enxergar, já que eu não conseguia ver muito bem? Não podíamos fazer um campo aberto. A chuva estava muito forte e coisas assim. As pessoas ali, vocês não podiam contá-los. E, era uma visão mais patética que você poderia ter. E eles continuavam vindo das ruas e coisas puxando uma velha cabra. Vocês sabem. Ou outras coisas assim, tentando chegar até a reunião. Então, na noite, quando o homem cego chegou, veio, eu disse, agora, qual dos seus deuses pode restabelecer a sua visão? E esse homem, eu disse, aqui está um dos seus adoradores, pela ressurreição cegou os seus olhos para olhar para o sol. Eu disse, ele adora o sol porque ele sabe que é um ser criador. Agora, que foi criado, uma criatura que foi criada, alguma coisa, mas eu disse, o próprio Criador que criou aquele sol, os olhos desse homem, vem aquele mesmo, e eu disse, agora, se ele quiser, Deus lhe dará a sua visão. Antes que eles perguntou mais uma vez, pergunto de você, aceitará o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e purificado? E ele não conseguia entender como aquele santo homem pode ser como nós dissemos, como os cristãos dizem, ter morrido pecados. E eu disse, ele não foi a terceira pessoa ou a segunda pessoa, ele era a mesma pessoa que se fez carne para tirar os vossos pecados. Eu disse, ele teve que vir e fazer. E eu contei para eles quantas pequenas histórias que eu preguei aqui na noite antes de eu partir. Da abelha foi, sabem como ela ferrou, e então deixa o seu ferrão. Vocês sabem, então poderá mais ferroar. E teve que ser carne humana para que a abelha não da morte picar, porque a morte não está na alma, a morte está no está na carne. Então, breve, eu vou ler só essa aqui, tá, gente? Que ser Deus teve que se tornar carne para tirar o ferrão da morte. E assim, então, quando eles conseguiram ver isso, vocês sabem, pois há muitos insetos na Índia, e eles estavam. Eu disse, agora, olha, Deus pode, o próprio Criador, esse homem e suas superstições, olhando para o sol, tentando encontrar misericórdia para a sua alma, porque ele sabe que ele terá que ir para algum lugar para ele morrer. Quanto for daqui, eu disser, fazendo isso, seus olhos, se for e por ignorância, ele fez isso, mas o próprio Criador que fez o sol, para o qual olhar, pode desenvolver a visão para os seus olhos. Eu disse, estará você disposto ao Senhor, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e abandonar todos esses ídolos e tudo mais e servi-lo enquanto você viver? Se assim for, levante as mãos. E aquele pobre homem levantou suas mãos, tremendo, mas tudo que ele tinha em torno dos seus ombros era um pedaço de tecido. Vocês sabem, e ele levantou as mãos, confirmando que assim faria. E eles nunca sentavam quando estavam na igreja, nunca. Eles não têm nenhum assento, eles simplesmente deitam ou se assentam
no chão, ou caem, ou se amontam uns sobre os outros. E como puderam fazer, você pode imaginar como isso deve ser. O mais distante por você puder ver. Vocês sabem, as pessoas ali, aquele jeito. Enquanto eu orei ao bondoso Senhor para lhe dar sua visão, e ali, pela graça de Deus, aquele homem totalmente cego, as lágrimas começaram a rolar pela sua velha e enrugada face e pela sua barba. Vocês sabem, barba grisalha, escorrendo assim, e ele começou a gritar algo em seu próprio idioma, e todos começaram a gritar, e assim ele saiu cantando por ali, dando tapinha nas costas de todo mundo. Desse jeito ele podia ver um homem que tinha sido cego. Agora o irmão Cos e os demais, eu acho que ele está sentado ali atrás. Ele pode lhes mostrar cartas que confirmam essas coisas, cartas que têm vindo da Índia, e isso torna muito tempo mesmo, mas de forma que tivemos isso, eu não conseguiria ficar. Eu não entendo como eu consegui ficar cinco noites se não fosse meu menino aqui, Billy Paul, que ajuda Deus. Eu não sei como eu consegui passar por isso. Billy se pronunciou ali ao meu lado e ele me fez passar por ali. Tentou me passar às pessoas, vocês sabem aqui, eles apenas bem tímidos, eles não querem te machucar, nada disso. Se você simplesmente precisa passar por cima, bem, porque senão você precisará ser mascarado ali pela... Então, pessoal, eu vou terminar por essa aqui mesmo. O que quer dizer nessa mensagem aqui? Que ele foi lá para a Índia, e lá na Índia, ele foi lá fazer uma oração, e lá eles adoram o sol, lá eles adoram a mosca, lá eles adoram gado, lá eles adoram cavalo, e eles ficaram muito cegos, porque eles ficavam adorando o sol. Então eles ficavam muito olhando para o sol, e aí ele foi tentar falar de Deus para eles, mas eles já tinham ídolos. Aí ele falou com eles, é assim, se você quiser continuar com o seu Deus aí e ficar do jeito que você está, você pode ficar, mas se você quiser aceitar o Criador que criou o sol, que criou o gado, o que pode falar com você e aceitar a Deus, eu vou fazer oração para você. Se você quiser que os seus deuses cura você, então você fica com os seus deuses. Então ele orou, curou o cego. Ele está contando a experiência que ele teve lá da Índia. Então eu vou fazer a oração. Senhor Deus, mais uma vez eu li a tua palavra. Foi lido, Senhor, que a tua palavra pode ir em qualquer lugar, falando de ti. Se a pessoa crê em tua palavra, basta ela crer. Ela não pode ter religião, ela não pode ter dogma, ela não pode ter incrédulo. E naqueles indianos na Índia que adoravam o sol, adoravam os gados, adoravam as moscas, Senhor, precisou que o profeta teve que falar para eles que o Criador que cria todas as coisas, que é Deus, o Todo-Poderoso, que ele precisava aceitar ele como seu Criador, como seu Deus. E assim, se a pessoa aceitasse, assim ele poderia ser recebido a sua oração. E assim ele orou, e ele curou, e ele colocou o cego para poder ver, Senhor. Então, nesse momento, nessa manhã, que as pessoas possam entender que você tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Criador, como seu Salvador, e assim a palavra do Senhor possa entrar em seu coração e Deus pode fazer milagre em sua vida. Então eu te agradeço, Deus, e já, Senhor,
pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Leva essa palavra às pessoas, que as pessoas possam ter esse entendimento. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos colocar agora uma mensagenzinha, um hinozinho para tocar. Já estou ligando o computador aqui, gente. Agora eu posso arredar um pouquinho para trás, né? Acho que eu tinha que colocar mais água. Será que você vai aguentar segurar isso aí? Eu quero estar naquele lugar. Ó, tá dando 1 hora, cara. Eu tô gastando 1 hora. Ah, não, mas eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Eu não sei por que eu abro da Ju, cara. Eu tenho que abrir o meu. Ô, Preto, não coloca pra correr, não, Preto? Então vamos. Não faz isso não, neguinho. Venho a ti, meu Deus e Rei, humilhado em teu altar. Não há nada que eu possa fazer, se vivo é porque encontrei graça em ti. Toda minha vida aos seus pés, e assim permanecer, meu prazer tu és. E assim o mal irei vencer, minha vida oferecer a ti em sacrifício. Habitar em tua presença, gozar do teu amor em tua verdade. Hoje quero fazer tua vontade, quero render minha vida a ti, teu prazer tu és. Em minha mansão, meu prazer tu és. Em minha mansão, aleluia, seu prazer. Hoje venho a ti, meu Deus e Rei, humilhado em teu altar. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa fazer. Se vivo é porque encontrei graça. Nós encontramos graça nele. Aleluia! Toda a minha vida, toda a minha vida aos seus pés, e
e assim permanecer. Meu prazer não é. E assim o mal irei vencer. E assim o mal irei vencer. A vida fez em sacrifício. Oh, abra seus braços e cante, aleluia. Habitar em tua presença, gozar do teu amor em tua verdade. Hoje quero fazer tua vontade. Na vida a ti, meu prazer tu és. Minha emoção, meu prazer tu és. Minha emoção. Você pode erguer suas mãos e agradecer a Deus? Aleluia! Diga obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua grande graça e misericórdia. Oh, essa é a minha porção. Aleluia, tu és o meu prazer. Por isso estamos aqui para adorar, porque Ele é merecedor. Aleluia. Me achego a ti. Me achego a ti, Senhor Jesus. Aqui está meu coração. Aqui está meu coração. A quem eu poderia ir? A quem eu poderia ir? Se só tu és. Só tu és meu Deus e meu Salvador. Renova hoje meu coração. Renova hoje meu coração. E que o mundo possa ver que vives hoje. Assim o mal irei vencer. E assim o mal irei vencer. Em sacrifício. Habitar tua presença. Habitar em tua presença. Gozar do teu amor. Gozar do teu amor. Em sacrifício. Hoje quero fazer tua vontade. Hoje quero fazer tua vontade. Quero render minha vida a ti. Meu prazer tu és. E minha adoção. Meu prazer tu és. E minha adoção. E assim o mal irei vencer. Minha vida oferecer a ti em sacrifício. Habitar em tua presença. Gozar do teu amor em sacrifício. Hoje quero fazer tua vontade. Quero render minha vida a ti. Meu prazer tu és. E minha porção. Meu prazer tu és. Meu prazer tu és. E minha porção. Aleluia. Então, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um bom dia. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja com vocês aí. Então, vou encerrar a live. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aí de volta.
Deus abençoe. Um bom dia para cada um de vocês aí.